Então, muito bom dia a todas e a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Peço aos senhores deputados o favor de assumirem os vossos lugares. Esta reunião, como sabem, decorre na modalidade mista, que tem sido praticada aqui na Assembleia da República desde que nos confrontamos com o problema da pandemia e, nesse sentido, temos um compromisso entre reuniões com presença física de interlocutores, tanto entre os deputados como, quando é caso disso, com os nossos convidados, e temos também o acompanhamento e a participação nas reuniões por videoconferência, o que significa que, inclusivamente, muitos dos senhores deputados, membros desta comissão, já se encontram a participar nos nossos trabalhos precisamente nessa modalidade. Teremos também, de entre os nossos interlocutores desta manhã, a Associação dos Juristas Católicos, a acompanhar-nos por Skype, e a intervenção que a seu tempo será feita pela representação da Associação será precisamente através da modalidade da videoconferência. Relativamente às outras representações que solicitaram serem ouvidas nesta comissão, todas as representações se encontram com presença física aqui nesta sala do Senado, e a todos, quer os que estão por videoconferência, quer os que estão presentes, apresento os meus cumprimentos e os cumprimentos da Comissão, naturalmente relevando também o vosso interesse e a vossa disponibilidade para deixarem as vossas posições relativamente ao procedimento legislativo que está em curso. Como se sabe, esse procedimento legislativo resulta de um projeto de lei apresentado pelo PAN que determina a declaração da filiação ou ligação a organizações ou associações discretas em sede de obrigações declarativas, bem como uma proposta de alteração subsequentemente apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, conexa a esta iniciativa. A matéria legislativa em apreço é do conhecimento de todos os nossos interlocutores e, por isso, dispensa a identificação mais detalhada do seu objeto. Nós vamos concretizar a nossa audição do seguinte modo: cada uma das representações presentes refere-me ao Grande Oriente Lusitano, ao Grande Oriente Ibérico, à já referida Associação de Juristas Católicos, à Grande Loja Legal de Portugal, Grande Loja Regular, à Grande Loja Simbólica de Portugal e à Grande Loja Simbólica da Lusitânia. A cada uma das representações pedirei para exercerem a sua intervenção num período que vos peço que possa enquadrar-se à volta dos 10 minutos de intervenção inicial. Posto o conjunto das intervenções, dos testemunhos, dos depoimentos que entenderem fazer neste quadro, seguir-se-ão as questões que queiram ser suscitadas pelos senhores deputados em representação dos vários grupos parlamentares. Essas intervenções serão de cerca de 5 minutos cada uma delas, para finalmente darmos novamente a resposta aos nossos convidados interlocutores para uma intervenção final com um tempo não superior ao da duração também inicialmente estabelecida. Ao ouvir um novo depoimento por parte da representação da Grande Loja Simbólica de Portugal, que aqui é representada pelo Dr. Pedro Rangel, Pasto de Grão-Mestre, pelo Dr. Luís Freitas, Grande Oficial para as Relações Internas,
e por Paulo Pauleta, grande oficial hospitalar de responsabilidade pela solidariedade. Dr. Pedro Rangel tem a palavra. Muito bom dia a todos. Eu estou em substituição do atual grão-mestre, que por motivos profissionais não pôde estar presente. Atualmente desempenho funções de direção da Aliança Maçónica Europeenne, que é a maior organização maçónica da maçonaria liberal, com sede em Bruxelas. Sou responsável pelo Registro de Transparência, que é uma pool de organizações políticas, religiosas, económicas, que emitem pareceres técnicos entre a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. A Grande Loja Simbólica Portugal é a terceira obediência maçónica portuguesa, das mais discretas. Temos lojas maçónicas de norte a sul de Portugal e somos membros das principais organizações maçónicas internacionais da maçonaria liberal. E para os senhores deputados que possivelmente não têm essa noção, na maçonaria existem duas grandes correntes maçónicas: a maçonaria liberal, a qual estão aqui 4 obediências representadas, e a maçonaria regular, que está em representação a Grande Loja Regular de Portugal. E por isso nós somos membros do CLIPSAS, que é a maior organização maçónica mundial, com mais de 110 obediências maçónicas espalhadas pelo mundo inteiro. A Aliança Maçónica Europeenne, que engloba as principais obediências maçónicas da União Europeia, e a União Maçónica do Mediterrâneo, que é a organização que engloba todas as obediências, as principais, do Médio Oriente, Norte de África e Europa Mediterrânea. Maçonicamente, a Grande Loja Simbólica Portugal é legitimada pelo Grande Oriente de França, trabalhando com as cartas patentes para a prática dos ritos maçónicos em Portugal. Entendemos que o projeto-lei número 169/14, que determina a declaração de afiliação e ligações a organizações e associações discretas, viola claramente a liberdade individual dos cidadãos, expressa no artigo 9º, liberdade de pensamento, de consciência e de religião, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no seu artigo 10º, liberdade de pensamento, de consciência e de religião, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, do artigo 18, que é exatamente o mesmo que o artigo 10º dos Direitos Fundamentais, e, claro está, o artigo 13, princípio da igualdade, e o artigo 41, liberdade de consciência e de religião e de culto, da nossa Constituição da República Portuguesa. O objetivo da Grande Loja Simbólica Portugal, tal como nas outras obediências, é o desenvolvimento espiritual e intelectual dos seus membros, bem como desenvolver ações de filantropia sem qualquer tipo de publicidade. O nosso propósito é transmitir os nossos valores e princípios que norteiam a maçonaria universal, que se confundem, por exemplo, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A maçonaria é uma ordem iniciática que pretende, através de um sistema de conhecimento, uma evolução espiritual e intelectual dos seus membros. Enquanto maçons, devemos primar pela justiça, honestidade e pautar as nossas ações por exemplos de cidadania. E caso isso não aconteça, as obediências, nomeadamente a Grande Loja Simbólica Portugal, têm mecanismos internos para penalizar quem está fora destes parâmetros. Sabem, senhores deputados, que a maioria dos maçons são pessoas comuns, sem qualquer cargos de poder ou de influência, e que estão na maçonaria para se desenvolverem em si próprios e transmitir o conhecimento maçónico aos outros que se cedem, numa cadeia de união inquebrável e que tem sobrevivido séculos e séculos, apesar das inúmeras perseguições que temos sido alvo ao longo da história da humanidade. Antes da implementação da República, fomos perseguidos. No Estado Novo, fomos perseguidos e presos, juntamente com os presos políticos. A nível mundial, fomos perseguidos e mortos nos campos de concentração nazis. Fomos perseguidos e mortos
na Guerra Civil de Espanha. E, de facto, regimes totalitários não nos toleram. E porquê? Porque somos homens e mulheres de livre pensamento, cujo objetivo é a defesa dos valores da liberdade, igualdade e da fraternidade. A Grande Loja Simbólica Portugal, em coordenação com a Aliança Maçónica Europeana, enviou uma carta dirigida ao Presidente do Parlamento Europeu, a qual foi enviada para conhecimento da Comissão de Transparência e Estatuto de Deputados, exprimindo a nossa discordância sobre este projeto de lei, que eu penso que deve ter chegado a todos os senhores deputados. E porquê é que nós, maçons, temos que declarar a nossa pertença? E porquê é que não todas as outras organizações, se assim for? Questões religiosas, políticas, clubes de futebol, LGBT e outras. Porquê nós? A maçonaria não é secreta e cada vez é menos discreta. As nossas lojas não é permitido discutir política, e repito, não é permitido discutir política, religião e muito menos negócios, que é absolutamente proibido. E quando isto acontece, os seus membros são imediatamente chamados à atenção e, caso não cumpram, são convidados a sair. A Grande Loja Simbólica Portugal tem-se preocupado com a qualidade das suas admissões dos seus membros que compõem esta obediência. E são pessoas que, na sua maioria, têm um nível social e profissional que não têm necessidade de recorrer à maçonaria para outros fins, senão o seu desenvolvimento espiritual e intelectual. A Grande Loja Simbólica Portugal tem um modelo de organização democrático como todas as outras obediências e existem 3 poderes completamente separados. O poder executivo, que é o Conselho da Ordem, o poder legislativo, que são as convenções da Grande Loja, e o poder judicial, que é o Grande Tribunal Maçónico. Se repararmos, é uma réplica do nosso ordenamento jurídico ou político, consubstanciado na separação dos 3 poderes. E foi uma das conquistas da implementação da República, onde tiveram maçons na primeira linha de combate. Entendemos que cada um pode declarar voluntariamente a sua pertença à maçonaria, a qual muito nos honra, mas discordamos totalmente de obrigar a tal, violando a nossa liberdade individual e de uma forma discriminatória. Se este projeto fosse aprovado, repito, fosse aprovado, iria afastar ainda mais os políticos da maçonaria, o que representaria, em nosso entender, um retrocesso na defesa dos princípios da democracia. Se este projeto fosse aprovado em Portugal, iríamos de imediato recorrer às instâncias internacionais, nomeadamente ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que, ao abrigo do artigo 14, proibição de discriminação, em conjunto com o artigo 11, liberdade de reunião e de associação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, condenou recentemente o Estado italiano de violar o direito à liberdade de reunião e de associação, bem como exercer uma discriminação sobre os maçons italianos. Tendo a esperança que depois desta audiência se viram esclarecidas as dúvidas dos grupos parlamentares relativamente à maçonaria, esperamos que seja o ponto de partida para uma nova fase de relacionamento entre o poder político e a maçonaria portuguesa. Devemos estar todos juntos num projeto que é o desenvolvimento social e cultural de Portugal. Apoiem-nos nas nossas ações filantrópicas, tal como fazem com outras organizações religiosas, culturais ou de outro âmbito. Apoiem-nos nos nossos projetos de solidariedade internacional contra a intolerância religiosa ou política, ao racismo, xenofobia, ou apoio dos refugiados e desigualdades sociais, tal como eu tenho feito em Bruxelas, representando Portugal na maçonaria europeia. Devemos estar unidos na defesa da democracia e da liberdade, no momento que existe um crescimento de partidos populistas e xenófobos em toda a Europa. Devemos estar atentos aos efeitos da pós-pandemia, que, segundo as previsões, poderão provocar desigualdades sociais e económicas a um nível nunca visto. São estes os desafios atuais e as nossas instituições devem estar mais unidas do que nunca. Muito obrigado, Srs. Deputados. E disse. Dito isto, em representação da Grande Loja Simbólica de Portugal, dou a palavra ao Dr. Pedro Rangel. Faz favor.
Sou Presidente da Comissão, Sra. Deputada, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecemos o facto de nos terem recebido aqui na Assembleia da República. É a primeira vez que o fazemos e, de facto, este diálogo, eu não sou advogado, sou mais pragmático nestas questões. O diálogo é extremamente construtivo, porque o conceito que existe da maçonaria, de facto, é um conceito, na generalidade, errado. Eu repito, a maçonaria é uma ordem iniciática de um conhecimento estruturado em que os seus membros têm exclusivamente um crescimento espiritual e intelectual. E é só isto. Relativamente ao assunto que aqui nos traz, de facto, reiteramos a nossa posição contra esta obrigatoriedade, porque, meu caro Sr. Deputado André Silva, Sr. Deputado André Coelho Lima, a história repete-se. E, de facto, a maçonaria teve períodos de grande expansão. Chegámos a ter mais de 10 mil maçons na Primeira ou na Segunda República. Tem historiadores do Grande Oriente Lusitano que podem provar isso. E de facto, há depois retrocessos, sobretudo a nível democrático, que atacam diretamente a maçonaria. E, de facto, nós estamos a assistir de novo a estes retrocessos. Eu próprio já assisti em Paris, ia para uma reunião do Grande Oriente de França e estava à porta do Grande Oriente de França uma manifestação da extrema-direita francesa contra a aprovação dos casamentos homossexuais. E tive que ser escoltado até ao Palácio do Grande Oriente de França com a polícia de intervenção que estava lá. Portanto, eu já senti na pele, em pleno século XXI, esta questão. E, como nós já falámos aqui, de facto a extrema-direita está cada vez mais ativa e um dos alvos, um dos bodes expiatórios é precisamente a maçonaria. Dir-me-á como a questão dos deputados e dos políticos. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma que os nossos deputados da Grande Loja Simbólica Portugal, aqui no hemiciclo, se tivessem uma lei destas, no dia a seguir saíam de imediato da Grande Loja Simbólica Portugal. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E mais, alguns dos deputados e políticos que nós temos nas nossas fileiras praticamente não vão às sessões maçónicas, por receio de fugas de informação. E por isso, se houvesse uma lei destas, de facto, devido ao preconceito que é existente e que, por muito que nós façamos para abrir a maçonaria, já houve, e tem havido ao longo destes últimos anos, desta última década, tem havido imensos livros sobre a maçonaria. O próprio Grande Oriente Lusitano tem aberto as portas a visitas maçónicas, abertas a todos. Mas, de facto, o preconceito existe. É um estereótipo que existe e penso que nunca vai deixar de existir, por muito que nós possamos dizer que a maçonaria é composta por homens e mulheres livres, de bons costumes, e que o único propósito que nós temos ali é, de facto, desenvolvermos intelectualmente e espiritualmente. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a todos a oportunidade que nos deram e estarei sempre à vossa disposição para qualquer esclarecimento que acharem oportuno e, sobretudo, era muito interessante trocarmos ideias e não estas intervenções, porque teria sido muito mais rico, de facto, esta resposta e contra-resposta às nossas intervenções. Por isso, muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado.